Salmo de número 46, a partir do primeiro verso. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. Diga comigo: o Senhor dos exércitos está conosco. E o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. E eu quero meditar com você, através da palavra do Senhor, sobre um tema que o Senhor colocou em nosso coração: impactos da intercessão em um ambiente urbano. Impactos da nossa intercessão, da nossa oração, em um ambiente urbano ou para a nossa cidade, para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós já estamos vivenciando. Pastor, mas o que é intercessão? Intercessão é aquilo que muitas vezes é um ato em que uma pessoa busca em benefício de uma outra pessoa. A minha intercessão tem sido esta: Senhor, venha fazer algo sobre nós, venha fazer algo sobre a nossa cidade, que venha trazer um impacto tão grande, que as pessoas venham se curvar diante do teu poderoso nome, e que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado, em nome do Senhor Jesus. Eu creio assim. Eu creio que o Senhor está nos levantando, eu creio que o Senhor está nos motivando, eu creio que o Senhor está nos incomodando a interceder por nós, mas em benefício também daqueles que precisam de auxílio, daqueles que precisam do mover de Deus, daqueles que precisam se render diante do Senhor. E isso acontece através da minha intercessão e da sua oração também, porque nós somos um canal de bênção na vida dessas pessoas. Nós somos um canal de bênção na nossa cidade. Eu quero que você entenda nesta noite que nós somos um canal de bênção para a cidade de Assis. Nós somos um canal de bênção para a nossa região. Nós somos um canal de bênção para o nosso estado. Nós somos um canal de bênção para o nosso Brasil. Nós somos um canal de bênção para a América do Sul. Nós somos um canal de bênção para a Terra, para o planeta Terra. Nós somos um canal de bênção. Nós somos um canal de bênção. Nós somos um canal de bênção. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos que a nossa vida esteja inserida em todo este contexto. Mas por que eu devo interceder pela minha cidade? Porque eu devo orar, porque eu devo interceder. Primeiro, o que eu entendo é porque é um dever de cristão. Eu sou um cristão. Eu preciso interceder pela minha cidade.
Eu preciso orar por ela. Eu preciso orar pelos seus habitantes. Eu preciso orar pelo seu poder legislativo, pelo seu poder judiciário, pelo seu poder executivo. Eu preciso orar pela minha cidade, para que a minha cidade venha realmente ser uma bênção. Então eu preciso orar, por quê? Porque eu sou um cristão. Porque eu conheço a palavra do Senhor e a palavra do Senhor me motiva a orar pela minha cidade, a abençoar a minha cidade. Onde eu estiver passando, estender as minhas mãos e declarar: a minha cidade é uma bênção na presença do Senhor nosso Deus. A minha cidade é uma bênção na presença do Senhor nosso Deus. Onde eu passar, eu estender as minhas mãos e declarar que a minha cidade é uma cidade abençoada. Meu irmão, venhamos e convenhamos. Falar mal todo mundo fala. É ou não é? Estou mentindo? Não. E agora, para abençoar, e para levantar as mãos e declarar: olha, a minha cidade é do Senhor Jesus, a minha cidade é abençoada, a minha cidade está sendo direcionada, e eu creio na provisão do Senhor para a minha terra, para a minha cidade. Eu creio nisso. Primeiro, porque eu sou um cristão e isso deve fazer parte da minha vida, isso deve ser um dever meu como cristão. Isso deve ser um dever meu como cristão. Segundo, porque me insere num âmbito coletivo. Eu saio apenas do eu e eu começo a pensar no nós. Eu saio de um âmbito individual e eu começo a pensar em algo coletivo. Ou seja, a bênção do Senhor para a minha cidade. Claro que o Senhor abençoa a minha vida, mas o Senhor também quer abençoar a minha cidade. O Senhor quer abençoar os meus vizinhos. O Senhor quer abençoar a minha vizinhança. O Senhor quer abençoar o meu bairro. O Senhor quer abençoar a minha cidade, a minha terra. O Senhor quer abençoar o ambiente urbano que nós estamos. O Senhor quer nos abençoar. Então eu deixo apenas de pensar no eu e eu penso na pluralidade. Eu penso no próximo. Eu penso na coletividade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você orou pela cidade de Assis? Qual foi a última vez que você orou pelos nossos poderes constituídos? Qual foi a última vez que nós dobramos os nossos joelhos e nós declaramos a nossa cidade de Assis uma terra próspera e abençoada? Em que os propósitos de Deus se estabeleçam. Em que realmente o reino de Deus se estabeleça nesta cidade. A ponto de Assis ser uma referência de adoração, uma referência de administração, uma referência para que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. Eu saio deste âmbito do individualismo, de apenas buscar para mim, eu penso na coletividade, naquilo que o Senhor pode preparar, naquilo que o Senhor pode fazer. Por que eu devo orar? Por que eu devo interceder pela minha cidade? Porque nós somos agentes de transformação, aleluia por isso. Nós conhecemos um meio de transformação. Nós conhecemos um meio de transformação. Deixa eu compartilhar algo com você que talvez você não saiba. Hoje, e eu não estou falando aqui de partido político, não estou falando de nada a ver com política, que tem a ver com isso. Mas hoje nós, os pastores, todos os meses nós temos um momento de oração dentro da prefeitura para que Deus abençoe a nossa cidade. Todos os meses, todos os meses. Os pastores da cidade estão lá. Pastora Silane, presidente do Conselho de Pastores, lá, orando pelo nosso prefeito, orando
pelos secretários, orando por todos ali que trabalham, orando para que Deus direcione, orando para que Deus dê sabedoria, orando, meu irmão, nada a ver com política, mas pedindo para que Deus direcione a nossa cidade, para que Deus abençoe. A nossa cidade hoje tem uma grande importância, que é o projeto Polícia e Igreja, em que os policiais ali se reúnem para ouvir a palavra do Senhor, um momento de palavra, um momento em que nós oramos com eles, um momento em que nós levamos o Evangelho a eles, um momento que nós oramos pelos seus familiares. Meu irmão, você não sabe, talvez nós venhamos a não ter a consciência da importância disso para os nossos dias, de ter a bênção do Senhor sobre a nossa cidade, de declarar a bênção do Senhor, porque nós somos agente de transformação. Você é agente de transformação, sim ou não? Amém? Então aplauda ao Senhor bem forte. Somos agentes de transformação. Nós somos agentes de transformação. Nós precisamos entender isso. Por que que nós precisamos interceder pela nossa cidade? Por que que nós precisamos interceder pelo nosso ambiente urbano? Porque quando andarmos pelas ruas, nós precisamos estender as nossas mãos e declarar: nós abençoamos, eu abençoo a minha cidade será uma cidade próspera, a minha cidade será uma cidade abençoada, a minha cidade será uma cidade em que será referência no nosso estado, referência realmente na nossa nação, uma cidade que venha a ser abençoada pelo Senhor. Salmo 46 nos retrata bem isso. Salmo 46, e eu quero que venhamos a ter alguma direção acerca deste texto que nós lemos, acerca do texto que o Senhor preparou para nós nesta noite. Salmo 46, nós temos por referência, e vários estudiosos ligam o Salmo 46, em um momento em que o rei Ezequias estava enfrentando um momento de luta, momento em que os assírios estavam pelejando, mas ele sabia que o Senhor conduziria o seu povo à vitória. Ele sabia que o seu povo conduziria o seu povo ao sucesso, à vitória, para que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado. E aí então nós temos o início deste texto, e você que se quiser acompanhar comigo, fique à vontade. O texto nos fala uma referência acerca de um refúgio, de uma fortaleza do Senhor, de uma fortaleza na presença de Deus, o Senhor como auxílio, o Senhor como sendo o Deus presente, o Senhor como sendo aquele que livra o seu povo. Nos 3 primeiros versos, o salmista nos traz uma reflexão acerca de águas turbulentas, águas que iriam sacudir montes com a sua fúria, os montes sejam sacudidos, melhor dizendo, águas turbulentas. Verso 3 diz: ainda que estrondem as suas águas turbulentas, e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Verso 2 diz que por isso nós não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes se afundem no coração do mar. No verso posterior, no verso de número 4, ele nos traz uma reflexão acerca de outras águas, mas uma água que traz vida, uma água que nos traz consolo, uma água que nos traz a direção, e uma água que nos traz fortalecimento. Por que que eu devo interceder? Por que que eu devo orar pela minha cidade? Por que que eu devo colocar a minha cidade na presença do Senhor? Porque do Senhor vem a água que pode purificar tudo aquilo que está impuro. Verso de número 4, se você quiser me acompanhar, diz: há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Existe um rio de alegria e um rio de bênção que flui da presença do Senhor. Não
águas que tragam dor, não águas que tragam sofrimento, como nós lemos nos primeiros versos, mas águas que trazem bênção, águas que inundam uma cidade com alegria, águas que inundem uma cidade com devoção, com entrega, águas que inundem uma cidade com tudo aquilo que nós precisamos para os nossos dias, não águas de dor, não águas turbulentas, mas águas pacíficas e que inundam todo o ambiente e que alcancem todos aqueles que necessitam. A água que traz saciedade, a água que traz alimentação, a água que traz sustância, para que possamos continuar caminhando na presença do Senhor. Eu preciso que você entenda algo nesta noite. Esta água está dentro de nós. Esta água está dentro de mim, de você. Nós não somos a fonte. Entenda bem. Nós não somos a fonte. Mas nós somos um canal para que estas águas cheguem onde devam chegar. Nós não somos a fonte, mas nós somos um canal para que estas águas cheguem aonde precisam chegar. Ezequias, o Senhor lhe concede sabedoria, porque Jerusalém não ficava perto de águas. E o Senhor lhe concede sabedoria para que fizesse lugares subterrâneos, para que a água chegasse até a cidade. O povo sabia a importância da água. Ezequias sabia a importância da água, mas também sabia que não existia água melhor do que aquela que jorra do trono da glória do Senhor. Do nosso interior precisa fluir esta água, entende? Onde nós estivermos, esta água precisa fluir. Onde nós estivermos, esta água precisa jorrar. Esta água precisa ir. O que acontece lá quando Jesus se encontra com aquela mulher no poço de Jacó? Ah, se você beber da água que eu posso lhe dar, você nunca mais terá sede. Sabe o que o povo está sentindo lá fora, meu irmão? O povo lá fora está sentindo sede. O povo lá fora tem sede, nós temos a água. Esta água flui de nós. Esta água flui da minha vida e deve fluir da minha vida e deve fluir da sua vida também. É assim que nós abençoamos a nossa cidade. Onde nós colocamos os nossos pés, onde nós colocamos as nossas mãos, estas águas precisam fluir, elas precisam jorrar, elas precisam não pingar, elas precisam jorrar. Sabe aquele momento que você vai trocar a torneira na sua casa, você esquece de fechar o registro? Meu irmão, já aconteceu comigo. Você já deve estar imaginando eu trocando a torneira da cozinha, né? Aí, meu irmão, saiu a torneira e a água começou. E aí começou a inundar, e começa a inundar, meu irmão, por quê? Porque a água vem com força, não tem jeito de segurar. A minha vida e a sua vida deve ser assim nessa sociedade, não tem jeito de segurar. A água começa a jorrar, e aqueles que estão à nossa volta começam a ter sede, uma sede que é insaciável da presença de Deus, na presença do Senhor. É aí que nós devemos saciar aquilo que somente o Senhor pode saciar. Nós não somos a fonte, mas nós somos o canal para que as pessoas venham a ser saciadas na presença do nosso Deus. Aleluia! Ei, xaralabassore cantalabassai. Nós temos esta água. E o que nós estamos fazendo com esta água? Nós temos esta água, e o que nós estamos fazendo com ela? O que nós estamos fazendo com esta água? Esta água que deve fluir de nós. O apóstolo Paulo aos Coríntios diz: não sabeis que vós
sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita na minha vida e na sua vida. Ah, meu irmão, sabe o que quer dizer isso? Se eu sou patrão, eu vou ser o melhor patrão. Se eu sou um funcionário, eu vou ser o melhor funcionário. Se eu sou encarregado, eu vou ser o melhor encarregado. Se eu sou o líder da minha família, eu vou ser o melhor líder da minha casa. Sabe por quê? Porque tudo que eu faço é para a glória do nome do Senhor. Tudo aquilo que eu fizer, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Águas que não trazem dor. Águas que não tragam feridas, águas que não tragam impurezas, mas águas cristalinas que começam a jorrar onde nós estivermos, e isso começa pela minha vida e pela sua vida, isso começa por mim, isso começa por você. Eu creio que os olhos do Senhor estão sobre a nossa cidade. Eu creio que existe um grande mover espiritual sobre a nossa cidade. Eu creio que Deus está fazendo algo sobrenatural sobre a nossa cidade, não porque nós merecemos, mas porque existe uma igreja que ora, porque existem pessoas que oram ao Senhor. Existem pessoas que entenderam o seu propósito nesta terra. Existem pessoas que entenderam que possuem dentro de si aquilo que podem transformar onde colocam os seus pés. Porque existem pessoas que entenderam que dentro delas existem, sim, águas que podem curar, águas que podem transformar, águas que podem tratar, águas que podem trazer novidade de vida, águas que podem trazer saciedade. Devemos interceder pela nossa cidade, devemos orar por ela, porque nós somos meios para isso, porque nós somos a resposta para isso, porque nós temos a resposta para isso. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Existem águas que fluem. As pessoas estão sedentas e você precisa apresentá-las água. Nós precisamos apresentar água, água que sacia, água que nos faz caminhar mais quilômetros e quilômetros. Esses dias eu estava assistindo uma programação de sobrevivência. 2 homens, 2 soldados, que se colocaram à disposição para testar as suas habilidades, para que pudessem sobreviver em uma selva 72 horas, sem nada, sem fogo, sem nada, e eles precisavam percorrer o trajeto. Chegou uma hora que um deles disse para o outro: eu preciso de água, meu corpo está sentindo que está faltando água, o meu corpo está desejoso de água. E eles encontraram um riacho, mas como um riacho até que grande, mas eles disseram: nós estamos perto de um vulcão, e nós não podemos tomar essa água. Mas não tinha o fogo para ferver a água, não tinha fogo para ferver, para tirar a impureza. Aí um olhou e avistou lá na frente um borbulho de água. Aí olharam e disseram: esse disse, é uma nascente de água. O outro olhou e disse: vai com calma, olha o tanto de água que tem aqui, vai com calma. Aí decidiram: não, a gente vai até lá.
A gente vai até lá. Aí os dois saíram, começaram a caminhar já cambaleante por falta de água. Aí chegaram lá, era uma nascente. Meu irmão, você não imagina a felicidade daqueles dois homens, aqueles homens grandões, soldados. Você não imagina a felicidade deles. E eles bebiam daquela água e se saciavam. E bebiam e saciavam, e bebiam e saciavam. Aí um olhou para o outro e diz assim: olha, agora eu posso chegar no final, porque eu saciei a minha sede. Meu irmão, você tem algo dentro de você que é a resposta para a nossa sociedade. Então não se cale, seja um instrumento de Deus onde o Senhor tem te colocado para a glória do Senhor. Nós temos esta água. Segundo lugar, por que nós devemos interceder e orar pela nossa casa, pela nossa cidade? Por que nós devemos orar pelo ambiente urbano que nós vivemos? Por que nós devemos passar pela nossa cidade e abençoá-la? Dizendo: Senhor, eu abençoo a minha cidade. A minha cidade é uma cidade abençoada. Por quê? Porque quando nós abençoamos a nossa cidade, ela se torna alvo da paz e da harmonia. Ela se torna alvo da paz e da harmonia. Versos 8, 9 e 10 diz assim: venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Em uma batalha em que o povo de Deus saiu vencedor, porque o Senhor manifestou o seu poder, em que o Senhor manifestou a sua autoridade e o seu governo. Quando nós abençoamos a nossa cidade se torna alvo da paz e da harmonia de Deus. A nossa cidade é alcançada pela harmonia e pela paz que vem do trono do Senhor. Quando nós abençoamos a nossa cidade, é isso que a palavra do Senhor nos ensina, que nós devemos orar pela paz na cidade, para que a nossa cidade não venha a ser controlada pelas potestades do mal, mas que a nossa cidade venha a ser controlada pelas mãos poderosas do Senhor, para que tudo aquilo que tem sido feito no mundo espiritual não venha interferir na nossa cidade, mas que a nossa cidade seja um lugar de paz, que seja um lugar de harmonia, em que a presença do Senhor venha a reinar, em que a presença do Senhor venha a ser o principal da nossa essência, das pessoas, da nossa convivência. Paz não é ausência de conflito. Às vezes um pensa de um jeito e um pensa de outro, mas é saber como lidar com questões conflitantes e deixar que a paz seja o árbitro dos nossos corações. Nós precisamos orar pela nossa cidade, porque a nossa cidade se torna alvo da paz e da harmonia de Deus. Terceiro lugar, nós devemos orar pela nossa cidade, interceder pela nossa cidade, porque quando oramos e abençoamos a nossa cidade, ela se torna alvo de proteção e de livramento da parte de Deus. Foi assim que aconteceu com o povo. Verso de número 5, 6 e 7, diz assim: Deus nela está, não será abalada,
Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. O que o salmista nos traz a reflexão? Nos traz a reflexão de quando nós abençoamos a nossa cidade e clamamos a Deus por ela e confiamos nela, pois o texto nos fala acerca de confiarmos a Deus, a proteção da nossa cidade. Nela nós encontramos proteção e livramento. Os governos podem fazer tudo, os governos podem tramar todas as coisas, mas com apenas uma palavra o Senhor destrói tudo aquilo que foi feito pelo homem. O homem pode ter intentos no seu coração, o homem pode tentar, governos, reis, podem tentar, mas com apenas uma palavra, texto diz, mas com a sua voz, a sua voz que ecoa de eternidade a eternidade. Existe uma canção antiga que diz, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor, não existe nada comparado com a voz do nosso Deus, esta voz tão poderosa que pode quebrar arco e despedaçar a lança. Quando nós clamamos a Deus em favor da nossa cidade, nós podemos ter a certeza de que Ele manifesta proteção e livramento. O Senhor nos livra do mal. Esta foi a oração que Jesus nos ensinou. Mas livrai-nos do mal. Que nós possamos ser agentes abençoadores da nossa cidade. E por onde você passar, você possa abençoar a nossa cidade. Senhor, proteja a nossa cidade. Senhor, proteja as famílias da nossa cidade. Quarto e último lugar para a gente encerrar. Quando nós intercedemos, quando nós oramos pela nossa cidade, a nossa cidade se torna alvo do agir e da intervenção de Deus. Coisas sobrenaturais começam a acontecer. Não em questões de querer de homem, mas da vontade soberana de Deus. Quando nós oramos e entregamos realmente a nossa cidade nas mãos do Senhor, quando nós entregamos a nossa cidade nas mãos de Deus, o agir e a intervenção de Deus começa a acontecer. Coisas sobrenaturais começam a acontecer. Eu me lembro de uma vigília que nós tivemos, todos os pastores, com as autoridades da nossa cidade. Mais uma vez, não estou falando de política, eu não estou falando de partido, quero que você entenda bem isso. As autoridades da nossa cidade, juntamente com os pastores, tivemos uma vigília, e naquele momento, as autoridades da nossa cidade entregaram a chave de Assis na mão de Jesus, expressaram com as suas palavras, a cidade de Assis é do Senhor Jesus, a cidade de Assis é do Senhor Jesus. E quando nós entregamos, o Senhor começa a agir, o Senhor começa a trazer a sua interferência com o sobrenatural. Verso de número 11 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. Ou seja, nós não estamos sozinhos. O Deus de Jacó, o Deus de Israel está conosco.
E quando isto acontece, quando nós começamos a colocar a nossa cidade na presença de Deus, quando nós nos movemos em oração, algo sobrenatural começa a acontecer. Haja visto o que aconteceu na Inglaterra, através de John Wesley, instrumento de Deus para transformar a história da igreja e a história da sociedade. A história da igreja e a história da sociedade. O que dizer daquilo que aconteceu nos Estados Unidos, em Northampton? Preste atenção. Pessoas começaram a orar. Pessoas começaram a buscar a presença de Deus. Pessoas começaram a se curvar diante da autoridade soberana do Evangelho. Sabe o que aconteceu? Em pouco tempo, bares começaram a ser fechados. Em pouco tempo, prostíbulos começaram a ser fechados. Em pouco tempo, casernas começaram a ser fechadas. Sabe por quê? Não porque as pessoas pararam de ir, não porque as pessoas perderam o interesse, mas porque os proprietários desses lugares começaram a se converter e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu acredito nisto para a nossa geração. Eu acredito que o Senhor começa a fazer na nossa geração algo sobrenatural, e Ele conta com a minha vida e com a sua vida também, porque existe algo dentro de nós que pode trazer esta transformação. Existe algo que apenas eu e você temos, e que serve de resposta para todos aqueles que necessitam. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos direcione a sermos referência onde nós estivermos, que o Senhor nos coloque e nos dê esta orientação, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos conceda discernimento, para que nós possamos ser referência onde nós colocarmos os nossos pés, porque a batalha já está vencida. Porque a batalha já está vencida. A missão foi nos dada. E para um bom soldado, missão dada é missão cumprida. Para um bom soldado, missão dada é missão cumprida. E nós não podemos fechar os nossos olhos, como eu já disse a semana passada também. O Senhor está nos movendo. O Senhor está nos incomodando. E nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformá-lo segundo a renovação da nossa mente.